Radiano. Radiano é uma unidade de medida de ângulos. Antes de começar a falar do círculo trigonométrico e do radiano, é necessário fazer alguns lembretes, né? Então, tenho aqui um círculo ou uma circunferência, né, na verdade, e eu tenho aqui representado o raio. O raio é a distância que vai do centro do círculo até a sua extremidade. Então, aqui esse ponto é o centro, né, o ponto central do círculo, e o raio é justamente essa distância aqui, em qualquer direção, tá? Então, qualquer segmento que parte do centro, para qualquer direção aqui, eu vou obter o raio do círculo. O diâmetro é a distância que vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro do círculo, tá? Então, essa distância que vai de uma ponta a outra, né, de um extremo ao outro, e que passa pelo centro, chama-se diâmetro. Também pode ser em qualquer direção, então, pode ser aqui na horizontal, pode ser na vertical, ou assim, né, na diagonal, não importa. Se estiver passando pelo centro e indo de uma extremidade até a outra, nós temos, então, aí a medida do diâmetro. E o comprimento do círculo é todo o contorno, toda a volta dele. Então, representando aqui, pela linha azul, o comprimento, né, que uma vez medido em linha reta, linearmente falando, né, nós temos aí o comprimento do círculo, que é essa distância toda aqui. O comprimento dividido pelo diâmetro vai nos dar como resultado sempre o mesmo número. Então, qualquer círculo que eu pegar, que eu utilizar, se eu pegar a medida do comprimento dele, que é todo o contorno, e dividir pela medida do diâmetro dele, que é a distância de um extremo até o outro, passando pelo centro, então, sempre que eu fizer essa relação, o comprimento dividido pelo diâmetro, eu vou obter como resultado 3,14 aproximadamente, né? Então, isso nos permite dizer que comprimento sobre o diâmetro ou comprimento dividido pelo diâmetro é igual a 3,14. E nos leva também a concluir que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Π é uma constante, né? É uma constante que vale 3,14 e tem aí, na sequência, infinitas casas decimais. Então, foi assim que se estabeleceu o valor de π, dividindo o comprimento do círculo pelo seu diâmetro e sempre obtendo como resultado o 3,14, que equivale a π. Um ângulo de um círculo é uma abertura qualquer deste círculo. Então, por exemplo, esta área verde aqui, ela representa um ângulo de alguma determinada medida aqui de abertura, né? Assim como outras grandezas, que tem várias unidades, eu posso falar, por exemplo, o tempo, né? O tempo nós podemos medir ele em segundos, em minutos, em horas, dias, semanas, né, meses, anos, décadas, séculos, enfim, milênios, né? Temos aí muitas unidades de medidas do tempo. Também comprimento, né? Posso citar aqui medida de comprimento, que pode ser milímetros, pode ser centímetros, metros, né, quilômetros. Então, todas essas são unidades de medida de comprimento. A mesma coisa acontece com os ângulos, né? Então, o ângulo é essa abertura aqui dentro do círculo, que pode ser medida em graus ou em radianos. Para medir em graus, nós utilizamos o uso do transferidor, né? Que é uma régua toda graduada já no formato de um semicírculo, que é feita exatamente para essa finalidade de medir ângulo, né? Então, nós sabemos que um transferidor, que equivale a meia circunferência,
né? Que é exatamente esse formato aqui, o semicírculo, mede 180 graus. Portanto, o círculo inteirinho vai medir 360 graus. E temos aí, então, 4 quadrantes, né? 4 partes aqui. Cada parte corresponde a 90 graus. Então, essa parte aqui, essa primeira parte tem 90 graus. Essa segunda parte mais 90 graus, o que vai dar 90 mais 90, ou 180. Depois temos essa outra parte aqui que também tem 90 graus, né? E aí, somando os 180 mais os 90 daqui, nós vamos obter 270 graus. E temos também o quarto quadrante, que é a quarta parte do círculo, que tem 90 graus. Então, somando os 270 até aqui mais os 90, nós vamos ter os 360 graus, né? Então, essas medidas, elas são muito conhecidas e utilizáveis, né, em exercícios aí do uso do transferidor, né? Mas nós temos também, para medir ângulos, o radiano. E o radiano, o próprio nome já vem, né, definido aí da palavra raio. Então, tem a ver com o raio do círculo. Como nós vimos anteriormente, o raio é a distância que vai daqui, do centro do círculo até a sua extremidade. Não importa para qual direção, mas saindo aqui do centro e indo até o extremo do círculo, nós vamos ter o raio. O radiano nada mais é do que a medida do raio que vai ser transportada, tá? Então, vamos pegar o raio deste círculo. O raio é exatamente a abertura do compasso. Então, veja, eu tenho essa medida aqui de abertura de compasso para traçar esse círculo, certo? Essa abertura aqui corresponde ao raio do círculo. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, porque aqui, deixa eu marcar o zero aqui, ó. Mede zero, né? 0 graus ou 0 radianos. Então, a partir daqui, eu vou começar a transportar essa medida do raio. Então, eu tenho a medida do raio, que é essa aqui, a abertura do compasso. Vamos começar a traçar para ver o que acontece. Então, eu vou traçar uma vez, tá vendo? E agora eu vou posicionar a ponta seca, que é essa ponta metálica, eu vou posicionar bem em cima da linha, eu vou traçar mais uma vez, ó, de maneira a cruzar aí o círculo. Vou posicionar a ponta seca aqui nesse traço e vou traçar mais uma vez. Nós vamos observar que quantas partes nós temos aí traçadas. Então, daqui até aqui, nós temos uma. Daqui até aqui, mais uma parte, 2. E daqui até aqui, nós temos mais uma partezinha. Então, nós temos um total aqui na meia volta de 3 partes e ainda sobra um pouquinho aqui. Então, veja, daqui até aqui, nós temos 1 radiano. É a medida de um raio, só que aqui sobre o arco do círculo aqui. A extremidade, a volta do círculo, né? O contorno, vamos dizer. Então, daqui até aqui, nós temos mais 1 radiano. Então, já vão ser 2 radianos se nós formos comparar daqui até aqui. Tem 2, um aqui e o outro aqui. E daqui até aqui, nós temos mais 1, que vai dar 3 radianos, contando desde aqui do zero. Então, temos 3 radianos. E veja que daqui até essa linha aqui, tem mais um pedacinho, né? Esse pedacinho que vai corresponder ao 3,14. Olha só, então aqui apareceu o π. Isso que é o radiano. Se nós formos continuar, e nós vamos continuar, né? Vamos colocar aqui a ponta seca bem aqui no pontinho. Vamos traçar mais uma vez, sempre com a mesma abertura, que é a abertura do raio do círculo. Essa distância aqui. Então, nós vamos traçar, depois nós vamos colocar a ponta seca aqui, traçar mais uma vez. E depois a ponta seca aqui, traçar... Opa, vamos posicionar bem. Traçar mais uma vez.
vamos terminar aí o círculo, vamos fechando essas medidas. Então, daqui até aqui eu tenho mais um radiano. Então, já vai formar 1, 2, 3, daqui até aqui mais um, que é 4. Aí, agora, daqui até aqui, temos mais um radiano. Portanto, são 5 radianos, contando do zero, né? Radianos. Vamos colocar aqui o rádio. E daqui até aqui, nós temos mais uma medida, que é o sexto radiano. E veja que sobrou mais um pedacinho aqui. Então, esse pedacinho que sobrou é o 0,14. Igual sobrou aqui, aqui também sobrou. Somando tudo, eu vou ter aqui 6,28, tá? Então, veja bem, o radiano nada mais é do que o raio do círculo. Então, eu pego o raio aqui com o compasso e vou, através do zero aqui, eu vou traçando aí essas linhas, né? Para fazer aqui as divisões, ó. E aí, eu vou observar que eu tenho em meia circunferência, ou seja, daqui até aqui, eu tenho exatamente 3,14. E numa circunferência inteira, eu vou ter o dobro, né? Eu vou ter essa medida, que é meia volta, mais essa medida, que é mais meia volta. Portanto, eu vou ter 6,28. Então, eu tenho aí as medidas em radiano, né? Então, veja, são as mesmas medidas aí, as divisões do círculo, só que dessa vez não com o uso do transferidor para medir graus, mas com o raio do círculo, que é essa distância daqui até aqui no compasso. Com essa medida, e aí nós vamos conseguir fazer as divisões do círculo em radianos. Bom, eu tenho aqui a representação do círculo. Como nós acabamos de ver, nós temos 0, depois aqui nós temos o 3,14, e depois aqui no final, quando completou uma volta inteira, nós temos 6,28. Ah, e esse 1,57, da onde apareceu? Veja, eu peguei aqui a medida do 3,14, que é o semicírculo, e dividi por 2, né? Então, 3,14 dividido por 2, que é exatamente onde está esse eixo aqui, né? Esse eixo, ele está dividindo esse semicírculo em duas partes, né? Então, 3,14 dividido por 2, eu tenho 1,57. E o 4,71 veio do... Posso pensar de duas maneiras. Se daqui até aqui tem 1,57, basta somar. 1,57 mais 1,57 mais 1,57, eu vou ter o 4,71. Ou eu posso também pensar que eu peguei o 3,14, que é toda essa medida aqui, a semivolta, e com ela eu somei mais metade, que é 1,57. Então, quando eu faço 3,14 mais 1,57, eu vou ter 4,71. E se eu pegar o 4,71 e somar mais 1,57, eu vou ter o 6,28. Ou seja, os 90 graus aqui do quadrante corresponde a 1,57 radianos, né? Então, tem 1,57 aqui, mais 1,57 aqui. Então, os dois juntos vão dar 3,14, mais 1,57 daqui, e aí somando vai dar 4,71, e mais 1,57 daqui, que somando vai dar 6,28. Então, tá aí o círculo dividido em 4 partes, e essas partes aí medidas em radianos, que, como já foi dito anteriormente, nada mais é do que a medida do raio, né? Então, eu pego aqui o raio do círculo e vou projetando aqui no contorno do círculo, no seu perímetro, para fazer aí as devidas medidas. Agora, nós sabemos que o π, ele é igual a 3,14 aproximadamente. Então, se daqui até aqui mede 3,14,
nós podemos dizer que daqui até aqui, que é a mesma medida, mede π. Então, tá aí a medida em radianos, né? E se daqui até aqui mede 1π, daqui até aqui, que é a volta toda, eu tenho metade, que vale 1, mais a metade, que é mais 1, tenho 2π. Então, todo círculo mede 2π. E a metade de um círculo mede π. E aqui, esse ângulo aqui, eu sei que é 1,57. Como é que eu escrevo aqui? Bom, é só dividir essa distância aqui, ó, por 2. Então, π dividido por 2. Essa é a medida aqui do ângulo. E essa aqui de baixo é só somar. Vamos somar π sobre 2, que é esse pedaço aqui, o primeiro quadrante, mais π sobre 2, que é essa outra metade aqui desse quadrante, mais π sobre 2, que é aqui o terceiro quadrante. Somando os três, eu vou ter 3π sobre 2. Então, essa é a medida aqui. 3π sobre 2. Então, cada pedacinho de 90 graus mede π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. E assim tá feita aí toda a divisão do círculo em radianos, né? Estabeleceu-se daí que 180 graus equivale a π, de fato, né? Aqui os 180 graus, que é o 3,14, né? É π. E 360 graus, que é a volta inteira, equivale a 2π. Então, isso é uma relação estabelecida e vai ser usada toda vez que eu tiver que mudar a unidade de medida, que eu tiver que passar de grau para radiano ou de radianos para graus. Eu posso usar qualquer uma das duas linhas, porque eu vou montar uma regra de 3, né? Eu vou trabalhar com a primeira linha aqui, ó, tá? Mas se quiser, pode fazer uso da segunda linha também, tá? Mas costuma-se usar a primeira linha. Então, eu tenho aqui os dois exemplos. O primeiro exemplo é 210 graus. Quanto que vale essa medida em radianos, né? Então, mede quanto? Veja, no círculo trigonométrico, 210 graus está aqui. Por quê? Porque eu sei que daqui até aqui tem 180 graus, né? Que é a metade. E aqui, daqui até aqui tem mais 30 graus. Então, 180 mais 30 dá 210. Tá aqui. O meu ângulo está aqui, ó. Tem essa abertura daqui até aqui. Essa é a medida do ângulo de 210 graus, né? Então, toda essa volta aqui, que fecha aqui, essa parte do círculo. Tá, mas quanto que mede em radianos? Porque aqui a medida está em graus. Bom, para isso, nós vamos usar a regra de 3, como eu disse, usando como primeira linha 180 graus equivale a π. Qual é a medida que eu quero transformar? 210 graus. Então, eu vou escrever aqui embaixo do 180, tá? Equivale a x. Então, eu monto uma regra de 3, sempre tomando cuidado de colocar o grau embaixo do grau. Então, eu não posso pegar essa medida que está em graus e colocar aqui embaixo do radiano. E aqui o x. Não, isso está errado. Eu tenho que ter essa organização. Grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano, né? Então, essa linha eu vou usar em todos os exercícios que eu tiver que fazer a transformação. Só vai mudar a linha de baixo que tem a ver com o enunciado do exercício. É aquilo que o exercício está perguntando. Então, ele quer saber 210 graus em radianos. Nós montamos assim e vamos partir para a regra de 3. Na regra de 3, basta multiplicar em cruz, né? Eu sempre escolho começar por onde está o x, mas pode começar por qualquer um dos dois lados que eu vou chegar no resultado final, né? Vamos começar por onde está o x. O x está aqui, ó, e é por aqui que eu vou começar. Eu vou fazer x vezes 180, vou deixar aqui, x vezes 180, igual, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar. Vou fazer 210 vezes π. Desta maneira.
E aí, eu tenho que lembrar que eu tô achando o valor de x, eu estou calculando. Portanto, eu vou ter que deixá-lo sozinho aqui, ó. Para ele ficar sozinho, esse vezes 180 sai daqui. Vai pro outro lado, dividindo. Deste jeitinho aqui. Então, veja, x é igual a 210 vezes π, como tá escrito aqui, e o 180 que estava aqui multiplicando, passou para lá dividindo. E aí, nós vamos fazer a divisão, então. Podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo, aí nós vamos ficar com 21π sobre 18. E aí, nós vamos dividir tudo por 3, né? Então, nós vamos ficar com 21 dividido por 3 é 7. Então, vamos escrever aqui, 7π. O π acompanha. E 18 dividido por 3 é 6. Agora, já não dá mais para simplificar. Então, nós chegamos aqui no resultado. 210 graus equivale a 7π sobre 6, radianos, né? Não podemos esquecer a unidade de medida final, até para mostrar que nós estamos sabendo do que nós estamos tratando, né? O que nós estamos calculando. Então, esse ângulo que vem daqui até aqui mede 7π sobre 6 radianos, ou 210 graus. É o mesmo valor, só que eles estão escritos em unidades de medidas diferentes, mas se tratando do mesmo valor. No segundo exemplo, é o contrário. O exercício aqui está dando a medida em radianos. Então, 3π sobre 4 radianos equivale a quantos graus? Então, agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar em graus. Então, dessa vez, o x fica aqui, porque nós não sabemos a medida em graus, né? Então, é o x. Equivale ao que o exercício está nos informando. 3π sobre 4. Então, veja, π está aqui junto com o π, né, organizado, e dessa vez o x está aqui na coluna de graus. Vamos, então, começar a mesma coisa, multiplicar, fazendo a regra de 3. Eu vou começar por onde está o x. Então, eu vou fazer x vezes π, e aí eu vou ter xπ. Só vou escrever os dois juntos, né? E do outro lado, a mesma coisa. 180 vezes 3π sobre 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, 180 vezes 3π sobre 4. Veja que eu posso cancelar aqui o π, ó, tá? Então, como eu tenho ele dos dois lados aqui da igualdade, eu tenho no primeiro membro e no segundo membro da equaçãozinha aqui, então, eu posso cortá-los. E eu vou ficar com o que sobrou aqui. Então, eu vou escrever aqui, 180 vezes 3 dividido por 4. E aí, eu vou fazer esse cálculo, que tanto pode ser 180 vezes 3 e o resultado dividido por 4, ou se eu quiser, eu posso dividir 180 por 4 e fazer o resultado vezes 3. Qualquer um dos jeitos, eu vou chegar na resposta final, que corresponde a 135 graus, tá? Então, a medida do ângulo de 3π sobre 4 radianos corresponde ao ângulo de 135 graus. Vamos localizar essa medida agora lá no círculo. Então, eu sei que meia volta, que é o semicírculo, mede 180 graus. Portanto, 135 graus, eu vou ter daqui até aqui, que é 90, e depois eu vou ter mais 45, que é a metade do segundo quadrante aqui. Então, aqui, eu vou traçar aqui, essa abertura que vai daqui até aqui, né? Então, toda essa parte aqui mede 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4 radianos.